Com esse início de ano letivo, né, gente, muitos estudantes e também as famílias vivem esse misto de expectativas, ansiedade, os desafios que virão. A volta às aulas vai muito além de material escolar e uniforme novo, né? Ela envolve as emoções, adaptação, comportamento e, claro, saúde mental. Pois é, então a gente quer trazer para você, falar sobre esse momento que é tão importante para se adaptar e entender também como lidar com as dificuldades. Então a gente recebe aqui no estúdio a psicóloga Tami Ellen para trazer então respostas a essas dúvidas. Tudo bem, minha querida? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Lucas? Tudo bem, tudo certo. A gente vai começar sugerindo algumas situações que podem acontecer aí na casa de vocês, que a gente vai espelhar aí na tela, para Tami conseguir comentar com a gente sobre essas situações. Meu filho tem dificuldade de aprendizado. O que a gente pode fazer nessa hora, Tami? Então, essa é uma grande questão, Já né? conta, inclusive, se acontece isso com você na sua casa, participando com a gente. Sim, né? Com certeza. É uma grande demanda, porque as crianças elas vão ter essa dificuldade nesse retorno aí à escola, ao estudo, porque estava naquele período de férias, estava naquele período de descanso, né? Estava naquele período que não tinha aquelas obrigações. Então, lidar com essa questão da volta à rotina está ligada à questão do estudo também, né? Mas é onde a gente tem que motivar, incentivar, explicar a importância, ter esse diálogo, né, com as crianças, explicando que realmente é importante essa conexão. Agora, nesse essa momento. dificuldade de aprendizado, muitas vezes, pode ser aquela situação de a criança não está enxergando direito e o pai e a mãe não têm noção. Ou também aquela situação que a criança pode ter algum tipo de dificuldade mesmo. Um déficit de atenção, né, Isso. talvez. Pode isso também ser? Sim, discutido? também. Por isso que cabe essa investigação, né? Cabe os pais estarem atentos, terem essa comunicação junto à escola, para que os professores também apontem ali, né? O que pode estar acontecendo, para que seja acolhido, supervisionado, uma busca junto a profissionais da área da saúde mental, né, para que possa estar orientando. Tem outra coisa que acontece também, que a gente vai espelhar aí na tela para vocês, que é mais uma frase para a Tami conseguir comentar aqui com a gente. Meu filho diz que não gosta de estudar. Toda criança também fala isso, né, gente? Não gosta E é diferente da outra situação, né? Porque uma criança não, eu não consigo. Sim. Outra é eu não gosto. Sim. Uma... E já cria essa sentença também na cabeça, né? De falar, não gosto, não quero, isso é chato, isso é um saco. Como que a família pode lidar com isso também, né? Exato. É sempre uma barreira ali, né? É sempre uma dificuldade, porque o estudo está ligado a essas obrigações, ao aprendizado. Então, tem que ter bastante estímulo, bastante incentivo, para que essa família também traga consciência da importância do estudo, né? Porque tudo que tem a ver ali com a obrigação, com a rotina, com as questões ligadas, né, ao comportamento do dia a dia de aprendizado, existem as barreiras da dificuldade, mas existem também os benefícios, né, que os pais têm que trazer à escola para essa criança estar motivada a esse momento de adquirir conhecimento, de adquirir ali o aprendizado. Tá certo. Olha, a próxima frase que a gente vai trazer aqui para você, até refletir com a gente, e vamos deixar no ar para no próximo bloco a Tami responder, é a seguinte: meu filho não consegue fazer amiguinhos no colégio. Você passa por essa situação aí na sua casa? Aliás, pode participar, manda pra gente os comentários sobre filho, neto, a criança, sobrinho também. Vai ser muito bem-vindo pra gente trazer esse assunto e conversar junto com você. Já já a gente volta com esse assunto. 60% diz que não tá sofrendo não, viu, minha gente? Sabia que eu me surpreendi lá em casa, que eu tenho 2 sobrinhos, né? Os dois estavam animadinhos. Estavam? Aí eles assim, tia, a gente vai voltar às aulas. Eu, ai, que pena. Eles, não, a gente tá querendo. Ai, que pena. Eu gostei de Mas se incentivar, que pena, né, gente? Vai voltar. E olha, vocês estão participando com a gente, também interagindo. Os meus enteados, eu tenho 2 enteados, Sim. e os 2 não queriam voltar, não. Queriam então. ficar jogando bola no prédio, entendeu? Tem Eles um falaram, equilíbrio, que saco, né? vou voltar nas aulas. Tem criança que Estavam gosta, assim. tem criança que não gosta. É o seguinte, a gente está recebendo algumas participações, né? A gente está incentivando você responder a enquete e comentar. A Fátima, por exemplo, diz que não. Diz que os netos apenas desacostumam, então eles não estão curtindo muito. Porque a criançada reclama, mas no fim eles gostam de ir lá ver os amigos, verdade. brincar no intervalo. Tem a parte que é legal também, é que eles falam que não gostam de estudar, né? Vamos ver mais uma participação? Vamos. A Nilza mandou, boa tarde, minha neta tem 13 anos e estuda em escola estadual. Mudou neste ano mesmo, mas está sofrendo com a mudança. Mudar de escola realmente é uma ruptura, né? Daquela turminha que você andava para uma nova escola, novos amigos. Mas também é bom também. É legal que é uma situação que a gente pode até comentar com a Tami Ellen, psicóloga que está aqui no estúdio, já trazendo algumas situações que você pode passar. Vamos pegar essa situação que ela mandou pra gente? Muito boa. Mudança de escola, Tami. Como ajudar a criança a se adaptar?
Nossa, é uma grande demanda, né, que aparece esse início de ano por conta dessa adaptação. É justamente como a Ana comentou, é uma ruptura. Então, eu tinha um ambiente que eu frequentava, com aqueles amigos, aquela estrutura, professores, e aí, de repente, todo esse cenário muda. Todos nós temos essa dificuldade de lidar com as mudanças, Sim. naturalmente, né? E as crianças, elas têm um impacto, né, muito maior. Crianças e adolescentes vão sofrer com essas mudanças justamente por ser um ambiente novo, entra aquela crise, as primeiras 2 semanas de aula são sempre as mais difíceis para conseguir essa adaptação, mas cabe o acolhimento da família, dos pais, tá explicando, né, que é o novo, porque o novo ele assusta, mas depois que a criança começa a frequentar, o adolescente começa a entender que é um ambiente novo, com colegas novos, novas possibilidades, aí eles começam a se adaptar. Perfeito. Vamos para a próxima situação que a gente trouxe aqui? Vamos colocar na tela então para você em casa. Ah, colocou a mensagem? Não tem problema. O meu filho está ansioso para volta às aulas, fica contando os dias. Ai, que bacana, você vê? Tem criança que gosta, Tem né? criança que gosta. Inclusive, no último bloco, a gente deixou uma frase para vocês, para a Tami Ellen poder comentar com a gente. Meu filho sofre bullying com os coleguinhas. E o bullying é uma coisa que realmente faz mal para a criançada, mexe com a autoestima, com a saúde mental. Como que lida nesses casos? Como que a família também pode ajudar? Exato. O bullying é uma questão que afeta muito, né? E faz com que a criança não queira estar indo mais para a escola, não queira mais estar participando, porque afeta essa convivência, né? Então, assim, a gente tem 2 fatores. O bullying ali com a criança que sofre e a criança que faz o bullying também. Então, tanto quem sofre como quem faz o bullying precisa de ajuda. São 2 crianças que estão passando por situações diferentes, né? Porque quem faz o bullying acha que está ali na força, no poder, no controle. Mas também esconde alguma coisa, Esconde, né? tá sofrendo. Existe um sofrimento por trás. Então, essa criança, os pais têm que perceber as mudanças comportamentais que começam a existir em casa, né? Deixa de se alimentar, começa a ter resistência a ir para a escola, as notas começam a cair. Então, esses são alguns indícios de que a criança pode estar sofrendo bullying. Para isso, tem que ter muita comunicação em casa, conversa, entender para que os pais consigam estar fazendo essa orientação, fazendo a visita junto à escola, conversando com os professores e orientadores e também entender quem faz o bullying, né? Para que também a escola e a família tomem uma ação de acolhimento, de entender o que essa criança está sofrendo e qual é a necessidade dela estar fazendo isso com as outras. Também é interessante a gente só comentar sobre isso, porque infelizmente, né, a criança dificilmente vai chegar para o pai e para a mãe e vai falar sobre essa situação. Não sei o porquê, não sei se você já sabe também essa informação, mas o porquê a criança tem esse receio de contar para o pai e para a mãe, se é vergonha, não sabe lidar. O que sofre bullying? Isso, que sofre bullying, né? E o pior é o que faz, como ela, até interessante o que ela falou sobre a pessoa que faz o bullying também. Principalmente o que faz o bullying, não vai chegar em casa falando, olha, eu aterrorizei lá na sala hoje, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Por que a criança, dos 2 lados, acaba escondendo dos pais isso? Existe uma canalização ali de tentativa de compensações, né? Então, quando é uma criança que está sofrendo questões de abandono em casa, ou a própria família está dentro de uma disfunção e começam a maltratar ou ignorar essa criança, ela vai tentar compensar de alguma forma fazendo bullying. Então, aquilo que ela está sofrendo internamente, ela tenta passar e fazer com o outro, né? Então, por isso que a criança, muitas vezes, e o adolescente não consegue verbalizar, eu estou sofrendo por isso. Meus pais estão passando por um período de separação e eu sinto raiva, mágoa, vou lá e desconto num colega, por exemplo, né? E a criança que sofre o bullying, ela está ali retraída, muitas vezes se culpando, achando que o erro e o problema está nela, enquanto não, né? Às vezes é uma criança mais introvertida, ou uma criança que tem alguns comportamentos diferentes da grande maioria, né? Porque as crianças vão copiando e os adolescentes os comportamentos. E aí quem destoa e fala não, né? Eu não vou usar o que todo mundo usa, eu não vou fazer o que todo mundo faz, essa criança tende a ser recriminada ali, tende a ser um alvo para sofrer o bullying. E aí ela acha que o problema está nela, por isso que a família tem que estar atenta para dar esse suporte e esse acolhimento, para entender o que eles podem fazer para estar ajudando, porque a criança acaba se culpando dentro dessa situação. 57,1 diz que não sofre não, 42 diz que sofre. Já manda sua participação aqui pra gente, contando como é que é, mandando uma fotinho do seu filho e do seu neto, aí voltando para as aulas. Vamos falar daquele assunto que muitas vezes pode ser o motivo das crianças sofrerem, que é o acordar. Uma situação, de repente, aí no volta às aulas, gente, rotina pós-férias é a seguinte:
Meu filho, vou colocar na tela para vocês, tá? Meu filho tem dificuldade de acordar para ir à escola. E aí, Tami, o que a gente pode fazer para ajudar essa criança? Tem Se não o pai ou a mãe, né? É porque tem gente que não gosta, tem gente que não acorda, que não consegue. Tem essa dificuldade mesmo, né? Exato. O que acontece? O período de férias é um período que realmente sai tudo da organização, da rotina, dos horários, porque tem flexibilidade. O ideal que os pais podem fazer nesse momento do retorno aí à rotina é já conversar com a criança, colocar ela para dormir mais cedo e pouco a pouco essa criança ela vai se adaptando novamente a essa rotina, mas assim, antes ela estava com uma rotina de dormir 11 horas, meia-noite e acordar às 9 da manhã, às 10. O ideal já seria gradativamente fazer essas mudanças, indo dormir meia hora mais cedo, acorda meia hora mais cedo. Mas agora, como nós já estamos no período que retornou às aulas, é conversar com a criança, tirar as telas, né? Porque as telas também fazem uma estimulação maior, deixa a criança mais agitada, para que ela compreenda que esse sono, né, essa higiene do sono é o que vai trazer a qualidade no dia seguinte na escola, no aprendizado, no foco, na atenção. Então, é realmente conversar com a criança, conscientizá-la do quanto que esse sono aí, nessas horas de sono a mais, e para a criança, até para nós adultos também, né? Dormir meia hora, uma hora a mais faz muita diferença na nossa qualidade do dia seguinte. Então, as crianças menores que estão ali até seus 6, 7 anos, elas ainda não têm essa compreensão. Então, é tirar realmente as telas, já vai abaixando as luzes, desligando os aparelhos eletrônicos, televisão da casa, para que também a criança não fique estimulada, né? Com aqueles níveis sensoriais e em níveis de alerta. Então, tem que ir tirando, os pais também têm que seguir essa rotina, até por conta do retorno, né, de todos aí ao trabalho, às aulas. Então, o ideal é pouco a pouco. Se a criança, mas a minha criança não consegue dormir 9 horas, 10 horas, então a gente vai negociar para que ela um pouquinho mais cedo, porque esse um pouquinho mais cedo todos os dias faz com que ela já vá se adaptando novamente a essa rotina nova. É a importância de ter rotina também, né? Muito. O Maurício de São José dos Campos, que está sempre aqui com a gente também, mandou pra gente: boa tarde, aqui ligado, que legal, a gente fica feliz que você está sempre aqui com a gente, viu, Maurício? Eu sempre fui bom aluno, reprovei por falta, pois meus pais eram nômades e moravam cada hora em um bairro lá em São Paulo. Daí mudar no meio do ano era a coisa mais complicada na década de 70. Minha neta hoje adora a escola, não via a hora de voltar. Nosso Maurício passou por bastante mudança de colégio. E mexe mesmo, né, Maurício? Mexe. Obrigado pela participação, meu querido. Outra mensagem que a gente recebeu com foto é da Maria da Glória. Boa tarde, Luquinha e Ana. Meus netos não gostam, mas eu adoro. Ela gosta que eles voltem para a escola, gostei. Gostei da foto também, um abraço aí pro corintiano. Os dois são, né? Mais uma frase para a gente comentar aqui com a Tami, que a gente deixou por último, que é: o meu filho não consegue fazer amiguinhos no colégio, Tami. Tem essa questão, né? Às vezes a criança é tímida, a criança é introvertida. O que fazer nessa hora, né? Como que um familiar também pode ajudar? Exatamente. Então, é importante isso que você falou, e eu vou destacar os níveis de extroversão e introversão, né? Porque às vezes é uma família que o pai e a mãe tem lá um filho que é extrovertido, tem facilidade na comunicação, é aquela criança que já chega, interage, conversa. E um outro filho que é introvertido, né? Então, esse filho pode ter um grau de timidez maior também, e a criança vai ficando ali isolada, tem essa dificuldade, às vezes é até a mesma escola, ou quando é uma escola diferente o desafio é maior ainda, mas o ideal é os pais estarem ali conversando, mostrando que é saudável, é gostoso também se permitir conhecer um coleguinha novo, se aproximar, porque as crianças tendem a se fechar ali dentro dessa vergonha, dentro desse medo, dentro do julgamento, e os adolescentes também, né? Eles têm muito isso de que, eu não vou ser aceito, eu tô fora, eu não faço parte desse grupo, enquanto que, na verdade, todos eles estão ali se identificando e construindo essa identidade. Então, é importante que os pais tenham essa comunicação e que os professores também estimulem dentro de sala de aula essa interação, porque o que eu percebo é que quando a instituição também faz esse papel de promover essa socialização, de fazer trabalhos, eles não gostam, né? Então, assim, hoje vai ser um trabalho de grupo que daí eles separam, né? Eles ficam super bravos, mas é um movimento ali de se permitir ao novo, porque se deixar para eles escolherem, eles não vão querer. A famosa panelinha, né? O grupinho que tá sempre junto, né? É engraçado isso, né? Se apega de uma maneira, amigos para sempre, né? Sim. Olha só, o Renato Júnior mandou pra gente uma mensagem comentando aqui como que é a situação na casa dele lá na volta. Então diz que, olha, para sorte dele,
A filhinha dele está até com saudade, quer voltar logo para as aulas. Aí ele deixa uma pergunta que já então a Tami vai responder para a gente. Tem alguma dica para as crianças não ficarem tão ansiosas com o retorno das aulas? Segura um pouquinho, meu amigo, que a gente já volta com essa informação para você, tá bom? Doutora, tem alguma dica para as crianças não ficarem tão ansiosas com o retorno às aulas? Que dicas são essas? Olha, é bem complicado, né? Porque assim, as crianças elas vão ficar realmente muito ansiosas, elas vão ter essa euforia, né? Uma ansiedade do retorno, como que vai ser esse momento. Mas as dicas que eu dou é a criança já ir organizando, vocês pais já irem junto organizando esses materiais, essa rotina, explicando, né? E hoje com o contato, o celular, então eles acabam trocando também, né? Estão em grupos ali. Mas eu achei interessante dessa pergunta porque eu atendo uma paciente adolescente que ela foi para uma escola nova, né? Então veio essa ansiedade de mudar de escola e ela, eu não conheço ninguém, como que eu vou lidar, como que eu vou fazer? Daí uma amiga que ela conhecia apresentou para outra amiga, colocaram ela num grupo e ela já foi fazendo as amizades por ali pelo grupo, então ela já foi se sentindo acolhida, aceita, mas isso já é uma adolescente, né? Sim. Agora as crianças menores, realmente, é os pais poderem fazer ali a organização dessa rotina junto com eles, do material, mostrar que vai ser bacana, que vai ser legal, essa higiene do sono também, porque se eles dormem muito tarde, acelera, né? Deixa mais ansioso. Mas é aguentar essa ansiedade, também, né? Colocar o melhor cenário, né? Ah, vai ser legal, sempre nesse Exatamente. lugar do Mas é incentivo. legal essa motivando, ideia de já motivando. colocar em contato. Renato, se de repente tiver telefone, liga para a mãe da amiguinha. E já, muito legal isso. Às vezes as crianças ficam ansiosas até para saber se vai cair na mesma classe que o colega, se foram separadas, se vai cair na classe do lado. É interessante, É legal, né? né? Mas é uma ansiedade boa, como você falou. Exato. A Tati está compartilhando aqui uma situação bem legal para a gente trazer no programa. Diz que o enteado dela está iniciando na faculdade. Então, tudo que é novo dá um frio na barriga, realmente. Sim. Muitas expectativas. Veio morar conosco para essa nova jornada, muitas mudanças ao mesmo tempo. E a gente deseja, Tati, que corra tudo bem, tanto para vocês, para ele, que seja um momento muito especial de lembranças. mesmo. Até sair da escola para ir para a faculdade também é uma super Nossa, mudança, né? muito. Inclusive, Tati, Tami, a gente pode até falar sobre essa questão da pressão por desempenho e pelas notas, né? Que não só os familiares colocam em cima das crianças, dos adolescentes, dos adultos que estão ingressando na faculdade, mas como que a gente lida com isso, né? Essa pressão pelo desempenho, por ir bem, pela nota boa. Eu falo que a nota boa, ela vai ser a consequência das suas atitudes ao longo ali da jornada e do estudo. Então, quem tem uma boa rotina, quem faz diariamente, eu não estou falando algo sacrificado ali, né? De sair da escola, já chegar em casa e estudar até 10, 11 horas da noite. Não é sobre isso, mas é a rotina de todo dia um pouco, sabe? É a disciplina. Quando você tem aquela disciplina de todo dia estar mantendo, hoje eu não estou muito afim, mas eu estou lá, estou fazendo a minha parte, estou estudando um pouco, todo dia um pouco, isso vai levar a uma nota, a um resultado bom. Agora, não adianta a gente pensar que vai passar o ano inteiro arrastando, né, seja na escola, na faculdade, e que no final vai ter bons resultados, porque não vai. Né? A nota e o resultado final, ela é consequência dos seus hábitos que você levou ao longo de um ano inteiro, né, do semestre todo ali de estudo e de desempenho. Trazer só mais algumas participações, a gente lê aqui. Obrigado, viu? Você que mandou mensagem. A Silmara, boa tarde, minha querida. Estamos ansiosos para a adaptação do meu neto, ele está indo para o 1º ano. Um beijo, que momento especial. Obrigado pela participação. Os viu? avós também, né, ficam nessa. Shirley de Salomão, de Caraguatatuba, manda pra gente. Boa tarde, pais, prestem atenção na sua criança, fiquem atentos aos sinais. Percebeu algo na criança e que a incomoda? Cuidem com carinho, respeito e muito diálogo. Ouça a criança. Essa mensagem é muito legal, Shirley, porque muitas vezes a gente, né, adulto, tá ali preocupado com o seu trabalho, não presta atenção nisso, e as crianças dão sinais, né, se algo tá acontecendo com elas no colégio, enfim. Essa mensagem que você deixou é muito importante mesmo. Obrigada. Terminar com a foto que a Patrícia mandou pra gente. Obrigado, viu, minha querida? Meu filho tem 17 anos, Rodrigo, está no 3º. Boa sorte para ele esse ano, viu? Nunca me deu trabalho para acordar cedo. Ele mesmo faz suas rotinas de tarefas e trabalhos e é um aluno exemplar. Terminamos então o programa hoje com um grande exemplo pra gente. Obrigado, Patrícia, por participar e mandar essa foto tão bonita. Reflexo da mãe e do pai também, né? Com que fez certeza. isso. Sim, com certeza. Com certeza. Também Obrigado, a gente querida. agradece muito Eu a que participação. agradeço, muito obrigada, Lucas, muito obrigada, Ana, muito obrigada pela participação, pelo convite. Que bom que você E gostou. a gente também agradece a participação de vocês, viu? A gente adora receber fotinho, comentário, a gente poder conhecer
conhecer um pouco melhor vocês, a gente fica muito feliz, né, meu amigo? Faz parte, né, dessa troca que a gente tem aqui. Aliás, amanhã estaremos de volta com um programa especial. Vou estar em um lugar, na Estrela do Lar, em Jacareí, mostrando fantasias de carnaval para você e adereços para o carnaval. Ah, e eu vou estar aqui no estúdio mostrando várias coisas carnavalescas para vocês também. Olha só que legal. Então a gente conta muito com a sua participação e companhia amanhã, tá bom? Uma boa tarde, fiquem com Deus. Tchau, tchau.